guardássemos aquilo que vamos aprender. Significa comigo, agora, Senhor, neste momento. E isso te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá. Irmãos, boa noite. Graças a Deus estamos aqui mais um dia na presença do Senhor. Ontem estive no aniversário lá da igreja de Cabreira e levei a mensagem lá e gostaria de trazer algo semelhante à mensagem que levei ali naquele aniversário. O tema do aniversário foi o mesmo texto da divisa, que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Nós fizemos a leitura inicial, agora no início do culto, versículo 1 ao 14. Os irmãos podem estar vendo seus livros em Mateus, capítulo 24, de 1 a 14. Nós vamos ver só o verso 12, que a gente já fez a leitura. Vamos ver o verso 12. Diz assim: E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Em algumas traduções diz, por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria de muitos, mas a essência é a mesma, o sentido base é o mesmo. Irmãos, hoje nós estamos no dia 20 ou 21? 20, né? 20 de novembro de 2022. Amanhã estaria completando 2 anos. Há 2 anos atrás foi feita a minha posse aqui na igreja, aqui na nossa igreja, dia 21 de novembro de 2020. E daqui a 3 dias vai estar completando 3 anos de que fui ordenado ao Ministério Pastoral, então, no dia 23 de novembro de 2019. E eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor por até aqui o Senhor ter me mantido e buscar sempre servir da melhor maneira possível. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque lá na igreja foi um aniversário de 25 anos da igreja e também é o mesmo dia do aniversário do pastor lá. E é um ano que se passou. O que a gente pensa em um ano que se passou? E eu trabalhei em cima disso, nesse sentido, claro, com base nesse texto. A divisa o tema e a divisa é o mesmo do aniversário da igreja, foi esse, que é: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, esse texto, Mateus 24, é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Por quê? Porque Jesus, quando estava trazendo essa mensagem, ele estava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um monte que ficava atrás de Jerusalém, tinha uma vista muito bela da cidade, e eles viam muito bem a cidade. Tanto que o início do texto começa assim: eles estão se encaminhando até o Monte das Oliveiras, e os discípulos estão admirando as construções e dizendo: olha, Senhor, olha essas construções e tudo mais. E o Senhor faz uma das profecias que já se cumpriu, que é que não sobraria pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, o imperador romano sitiou a cidade de Jerusalém e foi destruído o templo. Então aqui nós temos um sermão escatológico, um sermão que fala sobre o futuro. E aqui o Senhor vem trazer profecias dúbias, ou seja, profecias que já se cumpriram e profecias que vão se cumprir. Nós já tivemos uma mensagem em cima desse capítulo, mas hoje o foco será nesse versículo 12, porque nós vamos ver várias características sobre os finais dos tempos. O Senhor vai mostrar vários sinais do que ia precedir o fim do mundo. E entre todos esses sinais, na minha opinião, o pior deles é o que se encontra no verso 12. Ele diz que vai haver guerras, doenças, perseguição, sofrimento, fome, mas de todas essas, a que eu acho pior é o verso 12, que diz que o amor vai se esfriar, o amor vai se acabar, vai estar em escassez.
Irmãos, desde quando o Senhor Jesus Cristo proferiu essas palavras, essas profecias, e houve a sua morte e ressurreição, houve um impacto inigualável no mundo de amor. Mas logo depois disso, o inimigo veio com tudo e vem trabalhando cada vez mais e mais para acabar com o amor. Porque o amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. E por isso, cada vez mais e mais, o amor vai se esfriando. Hoje pela manhã nós comentamos um pouco sobre isso na nossa aula TBD. E nós trabalhamos nesse sentido, tanto que eu estava falando sobre ontem, sobre a mensagem de ontem. E ele chamou, irmãos, e é interessante que eu falei, porque já faz 2 anos, no caso, que fui postado aqui na igreja, há mais tempo já estava militando e tudo mais. E uma das coisas que eu mais preguei, mais ensinei, sempre trabalhei, sempre gostei muito do tema, é esse tema, o amor. O irmão sabe muito bem disso. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Ela é a essência e o princípio e a base da igreja. A centralidade da igreja está em volta do amor, porque Deus é amor. A resposta para nós entendermos o que é o amor é olhar para o próprio Deus. Algumas pessoas pensam que amor é sentimentos, e não é. Não é só isso, é muito mais do que isso. Vai muito além. Amor são ações, amor são atitudes. O Senhor nosso Deus prova o seu amor para cada um de nós, e quando enviou o seu Filho para morrer por nós, a Bíblia nos diz. Então, amor são atitudes, são as nossas ações para com os nossos semelhantes. Irmãos, o amor é a coisa mais importante que existe no mundo, a coisa mais importante que existe na igreja. O amor é mais importante do que a sabedoria. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar o capítulo conhecido como o capítulo do amor. Ele vai dizer que não adiantaria ele ter todo o conhecimento da ciência do mundo inteiro, se não tivesse amor, de nada valia. Então não importa quanto a pessoa seja sábia, instruída, inteligente, formada, se não tiver o amor, de nada vale. Ele vai colocar que o amor é muito maior do que qualquer coisa que possamos fazer, de qualquer dom que possamos ter. Ele é maior do que todos os dons. Mesmo se eu tivesse o dom do martírio, ele diz, mesmo se eu tivesse o dom da hospitalidade, mesmo se eu tivesse o dom da caridade, mesmo se eu tivesse todos esses dons, de nada adiantaria se não tivesse amor. Então não adianta ter dons se eu não tenho para exercê-los. O amor, irmãos, ele é mais importante do que todas as virtudes da igreja. As 3 principais virtudes da igreja é a fé, a esperança e o amor. Mas entre essas 3, a maior é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque essas 3 virtudes, elas trabalham da seguinte forma. Neste mundo, nesta vida terrena, buscamos ter essas 3 virtudes. Esperança no nosso Senhor Jesus que vai nos salvar. Fé nele, sem duvidar, que ele pode operar milagres em nossas vidas. E amor para nos esforçarmos em comunhão uns com os outros. Mas quando estivermos no céu, não vamos mais precisar da esperança. Já estaremos lá com ele. Quando estivermos no céu, não vamos mais precisar de fé, porque estaremos face a face vendo o Criador. Mas o amor vai permanecer para sempre. Lá nós viveremos em amor. Todas as outras virtudes vão se acabar, mas o amor permanecerá para sempre. Não existe nada mais importante, mais crucial para uma igreja, para uma vida familiar, para uma vida de um cristão exemplar, do que o amor. O amor é a essência da igreja. A igreja, ela é uma central do amor de Deus na terra. É disso que ela deve ser reconhecida. Ela é um ponto de referência em que o amor deve sobreabundar. Vários dos louvores ao Senhor, quando vai falar sobre comunhão, trabalham nisso. Eu quero estar na tua casa, ó Senhor. Onde tem um louvor que diz isso, um salmista, um salmo. Onde reina o teu amor, onde habita o teu amor. É uma essência da igreja. Irmãos, o amor, ele é o primeiro passo de todo cristão. Ela é a essência de toda a Escritura. É a centralidade de tudo. Você vai ver que o resumo de toda a lei de Deus é baseado no amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
O que liga tudo? O amor. O primeiro passo da vida cristã é receber o amor de Deus em nossas vidas. E quando recebemos este amor em nossas vidas, ele sobreabunda em nossas vidas e nós amamos Deus como nunca antes. Como nós conhecemos e já ouvimos falar, que é o primeiro amor. É quando se inicia qualquer tipo de relacionamento. Existe ali um querer de ficar muito junto o tempo todo, porque quem ama quer ficar junto. Quem ama não quer ficar separado. Mas, irmãos, existe um problema aqui, porque Deus, ele é santo. Mas ele nos ama, ele quer ficar junto da gente. E por ser santo, ele não pode ficar junto do pecado. O pecado nos afasta, nos separa de Deus. Por isso que o texto vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Porque isso nos afasta de Deus, e Deus é amor. Se existe amor nesse mundo é porque ainda existe algo de divino aqui. Mas no momento que o divino sai, não tem mais amor. Vivemos em um mundo de escuridão e de tristeza, e quão terrível é para as pessoas que vivem sem amor. O amor é o primeiro passo, e um passo que vai levar a vida inteira, um passo que vai continuar para sempre, é uma caminhada sem cessar. Uma das maiores evidências de um verdadeiro cristão é o amor. Ele diz: como poderão dizer que amam o seu irmão a quem vê? Diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê. Não tem como isso, não tem como dizer que eu conheço a Deus se eu não amo meus irmãos, porque Deus é amor. Por isso, aquele que disser que ama a Deus, ame também o seu irmão. Uma das maiores evidências de todo cristão é o amor. É o principal fruto. O fruto do Espírito é amor. É o início, é o começo de tudo. É a essência que nos leva a todas as demais coisas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Tudo proveniente do amor. É o início de tudo, é o início do que o Senhor nos traz. Eu já trouxe esse exemplo aqui, em que antes de Jesus Cristo era comum bebês serem queimados vivos, serem jogados em entulhões, se não tivesse interesse, se no momento não fosse a hora, não quisesse, estava ali, jogava fora, porque não havia amor. E hoje não, esse amor de Deus impactou a história, que se você vê um bebê na rua, raramente você vai ver um negócio desse, mas você vai logo cuidar, porque existe amor. Para que tudo se resolva, a essência de tudo é amor. Mas o que é amor? Como disse, para a gente saber o que é amor, é só olhar para Deus. Amor é abnegação, é auto-sacrifício. Quem ama se sacrifica por quem ama. Uma mãe, quando vê o seu filho, se o seu filho for atacado por um cachorro, um pitbull, seja lá o que for, ela vai pular em cima, ela vai proteger, não importa se ela vai ser mordida, corrida, seja lá o que for, porque ela ama o seu filho. Quem ama se sacrifica. Quem ama, perdoa. É uma das principais essências do Evangelho. Eu disse muito isso aqui. Todos nós cometemos falhas, erros, mas a solução para todos eles sempre será o perdão. Em essência, o amor. Amar o próximo como a si mesmo é um dos trabalhos mais difíceis que nós vamos ter na nossa vida inteira. E isso é para nos causar até humildade. Para quando chegarmos na presença do Senhor, termos humildade de nos colocarmos na presença do Senhor, nos humilharmos perante Ele, porque somos incapazes de alcançar o que Ele é, a grandeza dEle, o amor dEle. Por que é amar o próximo como a mim mesmo? O Senhor vai dizer, se o teu inimigo, ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se ele lhe esbofetear em um lado do seu rosto, ofereça ao outro lado. Se ele lhe obrigar a dar uma milha, ande duas. Se ele lhe pedir uma capa, dê-lhe duas. Irmãos, tem outros textos que ele vai dizer, se você tem duas capas, dê uma para quem não tem. Claro, são hipérboles para o entendimento, mas imagine o seguinte, será se nós só temos duas calças?
Traz cada um. A maioria das pessoas não tem só duas casas. Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo que você tem, mas isso é para entender o quão Deus é cheio de amor, porque Ele se esvaziou a si mesmo, Ele veio sem reservas, Ele deu tudo de si. Amar o próximo como a mim mesmo já mostra a minha incapacidade perante o amor de Deus, e só me faz me ensinar a ter humildade perante esse Deus tão grande, tão amoroso, porque Ele deu tudo, Ele deu a sua vida por nós. É um amor que nos constrange, que muda nosso modo de pensar, nosso modo de existência. Amar a Deus. E logo depois o Senhor vem nos traz o ensino, dizeis que vos dou meu mandamento, novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, um amor auto-sacrificial. Esse é um amor em que nós vemos uma referência, em que o amor de um marido para com a sua esposa. O apóstolo Paulo vai dizendo para os Efésios: mulheres, sejam submissas a seus maridos, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Algumas pessoas pensam assim: a submissão é mais difícil, não é? Temos que ter uma igualdade. Irmãos, não é uma igualdade. Deixando isso bem claro, não é? O papel mais difícil foi dado ao homem por Deus. Submissão é importante, mas muito mais difícil é o amor em que o Senhor se refere, em que deve ter para com o outro. É o amor ágape, é o amor incondicional. Sabe o que é isso? Tem uma poesia, não sei se eu disse aqui, mas repito se eu já disse. O amor ágape, existe uma poesia que diz: eu não amo por admiração, porque os admiradores decepcionam. Eu não amo por perfeição, porque ninguém é perfeito. Eu amo sem motivos para amar, e assim não haverá motivos para me deixar de amar. Isso é o amor ágape. É um amor incondicional. Não tem condições para me amar, e não tem condições para me deixar de amar. Eu não posso fazer uma pausa e dizer: tem essas condições aqui, vou deixar de amar. Não, porque o Senhor não nos dá essa opção. Não é uma sugestão que Ele dá. Amar não é uma opção, amar é um mandamento. E se a minha vida não me pertence mais, e eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, eu vou obedecê-lo, eu vou seguir com Ele até o final, porque a minha vida não me pertence mais, porque sei que foi pago um alto preço, uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar. Será impossível. O Senhor veio ao mundo, foi perfeito, não cometeu erro algum. Imagine você nessa situação. Imagine você tendo um filho perfeito. Imagine um filho perfeito. Um filho que só te honra, que te dá orgulho, que te respeita, que te trata com carinho, com amor, que te abraça, que te beija, que diz: eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Um filho perfeito em todos os sentidos. O seu xodó. E você ama muito, porque o amor é muito recíproco, é muita retribuição, não há rebeldia, não há falha, não há erro. Ele te ama, é um filho perfeito. E imagine um momento em que você ama muito seu filho, você ama muito crianças, você gosta muito de crianças. Então você vai visitar um orfanato, e você vê várias crianças ali. Você muda que aquelas crianças, você vê muitas falhas nelas. Você vê muitas crianças mimadas, crianças que desrespeitam, rebeldes, bravas, mas ainda assim você gosta muito de crianças. E você decide que você vai adotar algumas crianças ali. E aí, essas crianças estão numa rota em ônibus, vamos dizer assim. Essas crianças do orfanato são levadas por um ônibus. E por algum acaso do destino, esse ônibus, ele está em um caminho em que tem aquelas pontes, que se elevam e descem assim. Quando desce, sobe para o barco passar a ponta pelo meio,
e desce para poder os carros continuarem passando. E você trabalha ali naquele lugar. E quando aquela ponte sobe e desce, tem um vão embaixo. Acho que eu já dei esse exemplo aqui. Imagine que o seu filho, que você tanto ama, que tanto você gosta, que te trata com tanto carinho, perfeito, que não comete erro algum, que te dá orgulho a todo momento, que esquenta o seu coração só de ver. Uma fofura, uma maravilha, uma bênção de Deus. Ele cai naquele vão. E o ônibus vai passar por aquele lugar. Você gosta muito de criança, mas você ama o seu filho. É o seu filho perfeito. E aí você tem uma decisão para tomar. Ou você puxa a alavanca, aquela ponte desce, esmaga o seu filho que você tanto ama. Ou você não puxa a alavanca. E todas aquelas crianças vão cair e morrer. E o filho lá de dentro diz: pai, eu gostei muito dos meus futuros irmãozinhos. Puxa a alavanca. Não dá tempo de você correr e salvá-lo. Ou você salva o seu filho que tanto ama, ou você salva aquelas crianças que estão naquele ônibus. O nosso Deus fez isso. Ele puxou a ponte desceu. Ele foi sacrificado para que nós que estávamos naquele ônibus pudéssemos permanecer com vida. Não fosse mortos, o nosso destino, a nossa trajetória era a perdição. Esse era o caminho, esse era o trajeto, era cair em um abismo. Mas o Senhor sacrifica aquele que mais ama. Ele sacrifica o seu filho perfeito, que sempre lhe trouxe orgulho. E ele foi o próprio sacrifício. E ele aceitou muito bem, porque ele nos ama. Irmãos, agora eu me pergunto: ele fez o sacrifício, ele nos deu vida eterna. Agora, o que eu estou disposto a retribuir a este amor que me conquistou? Porque ele que me amou primeiro, ele me conquistou com seu amor, ele provou o seu amor comigo, não só com palavras, mas com ações, com atitudes. Então, o que eu estou disposto a fazer? Será que estou disposto a completar em meu corpo as marcas do Evangelho, os sofrimentos de Cristo, como o apóstolo Paulo vem dizer? Será que estou disposto a fazer pequenos sacrifícios que nunca vão se comparar aos sacrifícios de Cristo, mas por amor vou cumprir, em obediência ao Senhor? Porque se Ele me manda amar, então será se é difícil demais? Será se os pregos em suas mãos, as chicotadas que Ele levou, a coroa de espinhos, ser crucificado em uma cruz, toda a dor, sofrimento e humilhação que Ele passou, será se depois de Ele fazer tudo isso por mim, eu não sou capaz de fazer algo por Ele? A única coisa que Ele me pede é que eu ame, é que eu receba o amor dEle na minha vida e viva esse amor. Eu não consigo. Tem uma frase que foi até a resposta da atividade da lição passada que a gente deu. Está o papel ali, eu não me recordo exatamente, mas diz assim mais ou menos: nada é impossível. Seja mais ou menos isso, né? Nada é impossível. Nada é impossível de você vencer uma luta, mais ou menos isso, se você tiver uma força de vontade maior. Se você realmente querer, se você realmente desejar, nada é impossível fazer. Se eu quero algo, eu vou fazer. Eu quero agradar o Espírito Santo. Eu quero retribuir este amor que Deus me deu, por mais que seja impossível. Eu quero me esforçar todos os dias para amar uns aos outros, não importa as circunstâncias. Porque se ser cristão fosse fácil, todo mundo é. Amar, irmãos, não é difícil, não é fácil. Mas é uma obrigação, é um dever que deve ser feito com prazer. Alguns momentos nós podemos, é claro, sermos afetados, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria deve vir ao amanhecer. Nós devemos sempre viver em novidade de vida, sempre amando uns aos outros. O Senhor diz, ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo, mas aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: faça o bem a quem faz mal para você, fale bem de quem fala mal de você, ore por quem vos persegue. E assim, porque o Senhor faz cair sol sobre os justos e injustos, e chuva sobre os justos e injustos.
E assim vocês mostrarão que são verdadeiramente filhos do Pai Celeste de vocês. Porque se vocês amam apenas aqueles que vos amam, que diferença faz? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se cumprimentamos apenas os nossos irmãos, o que demais estamos fazendo? Os pagãos também não fazem o mesmo? Portanto, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Somos perfeitamente capazes de amar. O Senhor sofreu muito mais. Isso é um pequeno sacrifício comparado ao que Ele sofreu. Eu só vou falar bem se falar bem de mim, não. Tem um discípulo surpreendendo nesse sentido que uma vez estava falando que alguém falou de outra pessoa e falou mal e tudo mais, e o outro, de vez que algumas pessoas falou mal de mim, eu vou falar mal dele também, né? Vou achar agora. Mas não, ele entrou como defesa, começou a defender quem falou mal dele que não estava ali. Falou, não, vamos levar ele, é assim, todo mundo erra, todo mundo falha, acontece. Abnegação, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, amar os irmãos. Irmãos, o inimigo a todos os momentos está tentando entrar, penetrar nas paredes desta igreja. Quando eu digo isso, não falo isso fisicamente, mas falo espiritualmente. A palavra de Deus nos diz, ela é bem clara, verdadeira e fiel, é certa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porém, existe um método que o inimigo pode usar para entrar neste lugar. Ele pode entrar através de mim, ele pode entrar através de você. Ele pode entrar através de nós. Ele pode entrar usando pessoas. Nós não podemos nos permitir sermos usados pelo inimigo. Ele é o acusador, ele é o nosso adversário. E como nós pegamos o papel dele em nossas vidas, estamos nos deixando ser usados por ele. E devemos lutar todos os dias nesta guerra infindável entre a carne e o espírito, e não permitir que ele vença. E lutar contra isso, por mais difícil que possa ser, por mais antinatural que não seja, até se tornar uma nova natureza divina que você recebeu. Viver em amor. Sabe, ter misericórdia das pessoas, compaixão. Imagine isso, deixa bem claro. Quando uma pessoa está fazendo isso, ela está sendo usada pelo inimigo. Você entende o quão triste isso é? O quanto você tem que ter piedade e misericórdia de alguém que está sendo usado pelo diabo? Isso é uma coisa terrível. É algo triste. Nós temos que orar, interceder pela vida dessa pessoa, porque o inimigo está tocando na pessoa. Entende? Imagine essa imagem. Mentalize o inimigo tocando em alguém. Isso é algo terrível, é assombroso. Temos que ter misericórdia. Por mais que ele venha, a pessoa venha contra nós, por mais que fale mal de você, por mais que lhe bata, por mais que lhe apedreja, não importa. Como nós aprendemos na última mensagem de Estevão, ele estava ali sendo apedrejado, o apóstolo Paulo estava ali, ainda era Saulo na época, e o Senhor disse, ele disse o que? Senhor, não impute a ele esse pecado. Estevão, até em sua morte sendo apedrejado, permaneceu leal ao Senhor. Irmãos, uma das maiores dificuldades do amor está se esfriando é a deslealdade. Mas isso tem crescido, o próprio texto diz, como nós lemos nos versos anteriores. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Deslealdade é uma das coisas que mais faz quebrar o amor. Mas sabe, irmãos, o que eu me lembro? Houve uma pessoa que foi muito desleal com Jesus Cristo, Judas. E naquele dia, naquela noite, antes da traição, o Senhor Jesus Cristo pegou uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos. Judas se perdeu, mas não foi por falta de amor. O Senhor nos deu exemplo a ser seguido. Por isso que o maior exemplo de amor é o próprio Deus. Não existe um amor maior do que o Deus. Não existe maior exemplo do que você quer saber o que é amor. Olha para a história de Jesus, olha para a história de Deus, e você vai saber o que é amar. O que é o amor? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. Amor não são sentimentos, só sentimentos. É muito além do que isso.
Amor como o Senhor nos amou, mesmo quando nós ainda nos estávamos em pecado, Ele nos amou primeiro. Mesmo em rebeldia, em traição, em deslealdade, ainda assim Ele estava ali nos amando. E eu glorifico a Deus todos os dias por Ele ter tido essa misericórdia pela minha vida. Por isso eu busco ter misericórdia por todos. Então tenha essa mentalidade. O primeiro passo do cristão é o amor. Não existe nada mais importante do que o amor. O próprio Deus é o amor. A essência da igreja é o amor. A vida do cristão, a essência do que evidencia um cristão é o amor. Porém não é fácil. Existe, irmãos, uma frase que é um clichê, mas não deixa de ser verdade. Eu falei isso pela manhã. E é um exemplo muito real. Eu acho que eu tinha dado esse exemplo aqui, mas trago mais uma vez. Que cada um tem uma famosa história que diz o seguinte: de dois vizinhos. Vou tentar mudar um pouquinho para ficar. Dois vizinhos que um vizinho sempre vivia implicando com o outro. Sempre ficava implicando com o outro. Até certo dia que esse vizinho que implicava colocou uma caixa na frente da porta do outro. E aí, quando esse outro ele abriu a porta e viu aquela caixa, ele foi abrir e estava cheio de esterco, várias moscas, fedendo, algo terrível. Algo realmente muito nojento, algo de agoniar o estômago. No outro dia, o vizinho que recebeu aquela caixa pegou outra caixa e colocou na frente da porta do vizinho que colocou aquela caixa cheia de esterco para ele. E aí, quando o vizinho abriu, falou: agora veio a represália. E aí ele abriu aquela caixa. Quando ele abriu a caixa estava muito cheirosa, porque estava cheia de flores. Muito bonito de se ver, algo lindo, cheio de pétalas, algo realmente que nunca tinha visto antes. Ele pegou aquela caixa de flores e foi até a casa do vizinho e disse: poxa, vizinho, eu sempre implico com você, coloquei aquela caixa ontem aqui, você me deu essa caixa. E tudo se resolveu, tudo ficou em paz entre eles. Sabe qual é a moral da história, irmãos? A moral da história é que nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Algumas pessoas só conseguem oferecer coisas ruins porque só o que tem. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que oferecer, como o Senhor, nosso Deus, já nos ensinou a oferecer o nosso melhor. Vai vir pessoas te oferecendo coisas ruins e você não tem que receber na sua vida. Ele pode ter recebido aquilo ali de ruim, aquele esterco, aquela coisa ruim, ele poderia ter o quê? Recebido. E se ele recebe aquela coisa de ruim, o que ele vai fazer? Ele vai passar algo de ruim para frente. E ele ia colocar outra coisa pior na porta do outro. Porque ele recebeu na vida dele aquilo de ruim. Quando alguém vier para você, trazer coisas ruins para você, que querer lhe prejudicar, que querer fazer mal, for desleal com você, não receba isso na sua vida. Rejeite. Porque isso vai lhe trazer amargura, vai lhe trazer raiva, rancor, mágoa, tristeza, e você vai ficar com aquilo para você vai ficar com esterco com você. Isso é uma coisa ruim, que não traz coisas boas. Rejeite. E se você rejeitar todas as coisas ruins, o que vai ficar com você? Só coisas boas. Não tem como você dar algo que você não tem. Então, se você não tem coisas ruins, não tem como você dar coisas ruins. Então não receba na sua vida. Dê o seu melhor. Se eu tenho o amor de Deus na minha vida, quero que esse amor sobreabunde. A única coisa que eu vou poder dar para as outras pessoas é amor. Não vai ter como dar rancor. Não vai ter como dar ódio, raiva, mágoa. Não vai, porque não vai ficar comigo. Porque eu não quero isso para a minha vida. Quando Deus nos deixa um caminho e mandamentos, não é porque Ele quer o nosso pior, é porque Ele quer o nosso melhor. Ele quer nos evitar muitos sofrimentos. Ele quer que a gente viva uma vida em paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de alegria, uma vida humilde perante o Senhor. Ele quer o nosso melhor. Então, escute a sabedoria da palavra de Deus. Retenha na sua vida só aquilo que é bom. Aquilo que é mal, rejeite. Não receba sobre a sua vida palavras ruins. Seja uma boa pessoa, busque ser um bom cristão. Não é fácil, irmãos, viver em amor, mas devemos buscar ser assim. Então, irmãos, o amor de muitos se esfriará.
No fim, vai haver muitas dificuldades. Mas o conselho que a igreja deve ter é isso: a igreja tem que ser um ponto seguro do amor de Deus nessa terra. Nós devemos nos amar o máximo possível, estarmos juntos e unidos o máximo possível, porque pode ter certeza, vamos precisar uns dos outros, sempre, mais do que nunca. Vamos precisar de todos, sem exceção, de cada um, até o último, do maior ao menor. Vamos precisar de toda a ajuda possível. E uma coisa é certa: uma casa dividida não subsiste em pé. Se estivermos divididos, quando vir todas as coisas, quando vir a guerra, vir a fome, vir as doenças, vir a perseguição, vir tudo isso, seremos destruídos. O amor é poderoso, irmãos. Ele é muito forte, mais do que possamos imaginar. Então, a maldade vai se multiplicar, o amor pode se esfriar. Devemos lutar contra isso. Aqueles, porém, que ficarem firmes até o fim, este será salvo. Irmãos, aqui é um conselho que fica à igreja. Não importa as dificuldades, os problemas que viemos passar, não importa tudo isso, lembre-se: somos salvos. É uma mensagem de esperança que o Senhor nos dá. Não tenha medo, não se apavore. Lembre-se que vai passar tudo isso, tudo vai passar, mas lembre-se: você é um salvo. E nada mais importa. Nada mais é importante do que isso. Você é amado por Deus. Você é filho de Deus, e o filho não vai ficar do lado de fora da casa do Pai. Então não importa se vai vir fome, se vai vir guerra, se vai vir doença, se vai vir perseguição, se vai vir sofrimento, não importa o que venha. Lembre-se, nós temos uma esperança no Senhor. Nós vamos ser salvos no final. Uma mensagem maravilhosa de esperança. Mesmo que o amor de muitos venham se esfriar, lembre-se: no final todos seremos salvos. Essa é a mensagem que o Senhor nos deixa, que devemos guardar em nossos corações. Irmãos, uma última advertência que eu trago de entendimento à nossa igreja, acordando a cada um de nós. Mateus 24 é um sermão escatológico, um sermão no futuro, mas também é um sermão que nos ensina vigilância. Temos que estar sempre vigilantes, porque nunca sabemos o que há de ocorrer no dia de amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. O pastor falou algo interessante lá na sua diligência no começo. Estamos perto do Natal, está chegando, mês que vem. Irmãos, e nós temos visto muitos sinais. O amor tem se esfriado. Cada vez mais e mais famílias não estão mais unidas como estavam antes. Eu lembrava quando era pequeno, as famílias se reuniam, era uma coisa linda. Mas cada vez está mais difícil isso acontecer. Os filhos não amam mais tanto os pais como deveriam amar. Pais que não dizem aos seus filhos o quanto os amam. Maridos que não demonstram afeto às suas esposas. Esposas que não demonstram afeto aos seus maridos. O amor tem ficado em escassez. Devemos pedir ao Senhor forças, para que Ele sobreabunde em nossas vidas. Senhor, me usa como um instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser, ó Deus, uma fonte de amor no meu lar. Eu quero ser uma fonte de amor na minha igreja. Eu quero ser uma fonte de amor na sociedade. Eu quero ser reconhecido como Teu filho que ama os perdidos. Viver em amor, irmãos. Precisamos mais do que nunca. Família se dividindo por causa de política. Será que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, não é o suficiente para unir? Precisamos mais de amor, irmãos. Hoje eu convido a amada igreja, o desafio que eu deixo à amada igreja é isso. Hoje ore, interceda. Interceda pela sua vida, interceda pela sua família, interceda pelas pessoas que você ama ou deveria amar. Lembre-se desse ano que está passando. Como disse, eu trouxe esse exemplo de que amanhã é 2 anos que ele terá, tomei posse, 3 anos, daqui a 3 dias, que eu fui ordenado no ministério pastoral. E cada ano que passa, eu reflito, eu faço essa mesma reflexão com cada um dos irmãos. Esse ano passou, está passando, e quanto eu amei esse ano, quanto eu
irmãos, eu dou graças a Deus pelas oportunidades e privilégios que Ele me deu de poder ter amado. Mas o ano está vindo. E eu peço ao Senhor que Ele me dê mais oportunidades. Eu quero amar muito mais. Eu não quero parar, não, já aqui é bom, tá bom. Não, eu quero mais, eu quero mais. Esse ano que passou, eu amei algumas pessoas, eu consegui demonstrar o meu amor que o Senhor me deu. Porque se existe um ato cruel e perverso, é não compartilhar o amor de Deus. Porque se nós temos o amor de Deus em nossas vidas, irmãos, isso é uma dádiva. Isso é um presente dado dos céus, é um dom de Deus. Ele nos deu para que possamos distribuir, Ele nos deu para que nós possamos nos edificar, porque é o perfeito amor de Deus que nos aperfeiçoa, é o vínculo da perfeição, é o amor do Senhor. Então reflita nisso e peça, Senhor, ore essa noite, interceda pela sua vida, interceda pela vida da sua família e dos seus amigos, clame ao Senhor e diga: Senhor, eu amei, Senhor, este ano que passou, mas eu quero amar muito mais. Senhor, eu reconheço que eu não amei tanto quanto eu deveria amar, mas esquenta em mim, esse amor não pode esfriar, ele tem que queimar dentro de mim novamente. Eu quero sentir este amor sobreabundar o meu peito, bater no meu coração. Quero amar meus filhos mais, quero mostrar como eu os amo, Senhor. Oh Deus, Senhor, quero mostrar, Deus, aos meus irmãos quanto eu os amo. Eu quero o melhor para cada um deles. Senhor, eu quero amar mais os meus pais, porque eu não sei o dia de amanhã, qualquer momento pode ser muito tarde. Quem eu amo pode ir, e tudo acabou. Faz, ó Deus, ter misericórdia daqueles que não têm amor. Ora, interceda. Eu já estou nesse momento de oração e dou aos irmãos esses minutos para estarmos intercedendo juntos. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu não sei onde a minha família está, os meus amigos, meus irmãos estão. Muitos aqui não sabem, Senhor, onde muitos dos seus familiares estão. Neste exato momento, não importa, Senhor, o que aconteça. Não sei o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora. Eu não sei de nada, só Tu sabes de todas as coisas. Senhor, eu venho aqui, Deus, humildemente interceder, Pai. Senhor, cada vez mais e mais o mundo está seguindo uma conotação que diz que o mundo já é um maligno. É um mundo de ódio, de rancor, um mundo sem amor. Deus, eu só aperta o meu coração. Como isso é triste. Pai, nos faz, ó Deus, ter o Teu amor, Senhor, direcionando as nossas vidas. Que nós possamos amar as pessoas ao nosso redor, Pai, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos ordenou. Que viemos ser como servos obedientes, não viemos ser rebeldes, não viemos a desobedecer a Tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor só quer o que é de melhor para cada um de nós. Tem misericórdia, Deus. Nos dá força, Senhor. Fortalece o nosso espírito para que possamos lutar contra a carne, para que possamos, ó Deus, demonstrar o amor a esses que estão perdidos, porque sabemos o destino final. Eu não quero isso para ninguém, eu não desejo isso para o pior inimigo que existe neste mundo. Senhor, nos faz, ó Deus, esse lugar cada vez mais e mais, todas as igrejas serem reconhecidas por serem essa central de amor, dispenseiros do Teu amor. Senhor, não sei, ó Deus, como nós iremos, ó Deus, retornar, seja lá para onde for, nossas casas, nossos trabalhos, na escola, entre os amigos, mas que vivemos viver em amor uns para com os outros, que essa venha a ser a essência das nossas vidas. Por mais difícil que seja amar, por mais difícil que seja para com as pessoas que não nos amam, que não é recíproco, que nós venhamos viver o Teu amor, te respeitando, te honrando, agradando o Espírito Santo. Senhor, tanto a pedir, tanto a clamar, em tantas áreas das nossas vidas. Mas eu te peço, Deus, abençoa a Tua igreja, dê sabedoria, entendimento e visão, para que venhamos viver, Senhor, este compromisso, essa aliança que fizemos contigo.
porque recebemos o Teu amor, essa dádiva, que não venhamos, ó Deus, enterrá-los, mas que possamos usá-los para mostrar para o mundo que o Pai nos enviou. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, todos que assim creem dizem amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus que nos agradece. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo culto, se assim Deus nos permitir.